o cumprimento de toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 30. Vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 1. 1 Samuel, capítulo 30, já está projetado. A igreja que não achou, a igreja achou, amém? Amém. Quem não achou está projetado aí no telão. Que diz a palavra do Senhor assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Amém? Podeis assentar. O Senhor colocou essa palavra no meu coração, falando um pouquinho aqui sobre Davi. É um personagem da Bíblia muito conhecido. Nós o conhecemos ali quando Samuel unge Davi a rei, unge a cabeça de Davi quando ele estava ali ainda no pasto, cuidando das ovelhas de seu pai. Depois disso, Davi passa também ali e ficou muito conhecido por lutar pelo herói dos filisteus, ali o Golias. E quando ele vence, enfrenta o Golias e vence, Davi fica muito conhecido sobre a região onde eles estavam ali de Israel. E foi passando-se o tempo, Davi cresceu nas batalhas, Davi ficou famoso nas batalhas. Ele começa então, ali no exército de Saul, a guerrear por aquele rei. E as mulheres começam então a cantar que Saul, ele matava milhares, mas Davi dezenas de milhares. E quando as mulheres começam a cantar isso, entra um espírito de inveja e ciúmes dentro do rei Saul. E o rei Saul então ele começa a perseguir a Davi em todo o reino, à procura de matá-lo por conta dessa inveja e desses ciúmes que brotou em seu coração. Porque para ele era algo que ele já tinha como cantando para ele que ele matava milhares. Mas aí Davi começou a ficar mais famoso do que o próprio rei, e isso não agradou Saul. E nós conhecemos bem a história bíblica que diz que Davi foge por conta de Saul. E ele vai fugindo. E o texto em que nós lemos aqui, capítulo 30 de 1 Samuel, aqui já havia mais ou menos uns 7 anos aproximadamente que Davi já havia fugido, esse tanto de anos da presença do rei Saul para não ser morto. E ele fugitivo, já tinha ali sua esposa Aionã e também Abigail. Tinha seus filhos, sua família. Também com ele estavam os 600 homens que ao longo da história, quando ele se esconde na caverna de Adulão, ele treina aqueles homens que estão ali endividados, homens com problemas, homens em dificuldades. Ali tinha homens de todos os tipos, mas que se juntam, homens rejeitados. E eles se juntam então com Davi. Todos aqueles homens muito descontentes. E nesse texto, Davi já está com esses 600 homens que estão ao lado dele. E nós vemos que Davi, irmãos, ele querendo levar às vezes o
segurança, para sua família, para sua casa, sua esposa, seus filhos, para aqueles homens, ele toma uma decisão. E essa decisão que Davi toma é uma decisão que nós vemos na Bíblia Sagrada, que ele não consulta Deus. Ele, cansado de ser perseguido, cansado de correr de Saul, ele tem uma ideia: vou me esconder junto na terra dos inimigos. E aonde era a terra dos inimigos? Em Gate, a terra dos filisteus, a terra do homem em que eles tinham por herói a Golias. E ele pede um refúgio para o rei Aques. E o rei Aques então dá refúgio para Davi, toda a sua família e todos aqueles homens e todos os familiares daqueles homens. E segundo os historiadores, estudiosos, ele fica ali em Gate 1 ano e 4 meses aproximadamente na terra dos filisteus. Mas ele não ficou propriamente em Gate, porque ele fala para Aques: eu não sou digno de morar na mesma terra, muito perto de você, me dê uma cidade. E Aques então fala: olha, então eu vou te dar uma cidade, porque Davi pede uma cidade para ele. Eu fico imaginando aquele povo todo, né, irmãos? Devia ter muita gente, não era só os 600 homens, ali devia ter 1.000, 2.000 pessoas aproximadamente, com crianças, famílias, esposas. E acredito que Aques até achou interessante, ele pediu uma cidade para ele, porque como ele ia abastecer com tanto alimento, água, enfim, tanta gente ali na cidade deles, tantos hebreus ali com eles. E ele dá uma cidade chamada Ziclag. E quando Davi vai para lá, por conta própria, refugiar-se, era mais ou menos uns 40 quilômetros de distância de Gade para Ziclag. E ele mora ali por 1 ano, fica ali refugiado por 1 ano e 4 meses aproximadamente. Ele não queria ficar ali na região de Gade, porque Davi, ele estava lá para fugir de Saul. Mas Davi também não estava do lado de Aques, porque nós conhecemos a história que eles também, o povo de Israel, era inimigo dos filisteus. Mas ele vai ali dissimulado, fingindo que estava do lado de Aques. Porque quando a gente lê a Bíblia Sagrada, quando Aques, ele dá a cidade de Ziclag para que eles morem, Davi também começa a entrar no pilotão. Ele entra na tropa dos filisteus para combater nas guerras. E ele combate a favor de Aques. Mas só que Aques acha que ele está combatendo os inimigos de Aques, o povo de Judá. Mas Davi não estava fazendo isso, ele estava matando outros povos. Ele estava perseguindo os amalequitas, ele estava perseguindo outros povos que estavam ali, os jesuritas, os jersistas. Então, e aí ele voltava quando o rei Aques perguntava: e aí? Trazia os despojos da guerra. Quem que você combateu hoje? Davi respondia: olha, hoje eu combati esse, e dava nomes que Aques queria ouvir, mas na verdade ele estava eliminando aqueles homens que mostravam perigo para o povo de Israel. Então, irmãos, aí a gente pergunta: mas Davi não estava dentro do plano de Deus? Como se pode estar dentro do plano de Deus mentindo? Como nós podemos falar que estamos do lado de Deus fingindo? Então Davi não estava fazendo aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Porque se nós pensarmos, irmãos, o nosso Deus, ele tinha poder, como ele fez os 7 anos, de livrar Davi de toda a morte, das perseguições de Saul. Ele poderia ficar mais 7 anos que o Senhor o livraria pelo seu poder. Mas Davi, ele toma uma decisão por conta própria e vai morar na terra do inimigo.
E quando Davi chega na terra do inimigo, ele começa a lutar para Aques, mas com mentiras, com dissimulações, com fingimentos, porque se Aques descobre e ele mora lá em Gate, o que Aques vai fazer? Vai exterminá-los. Sai da mão de Saul, mas cai na mão de Aques. Então ele mentiu e fingiu para sobreviver. Mas eu acredito que Deus, olhando do céu, permitiu que ele fizesse isso, mas não estava gostando. E tomara que nós possamos entender daquilo que o Senhor não está aprovando em nossas vidas. Que nós vamos ver um pouco mais para frente como Davi chega nessa história, porque o Senhor queria tirar Davi das terras dos filisteus e voltar para Judá. Davi não sabia, mas 3 anos depois daquilo que ele pede para ir morar lá junto aos filisteus, eles seriam honrado rei de Israel. Já estava quase chegando no fim para Davi. E a palavra do Senhor vai dizendo que ele vai para lá com a sua família, moram lá. E nessa época, irmãos, trava-se uma guerra, trava-se uma batalha entre os filisteus e os israelitas, sobre o povo de Israel contra os filisteus. E quando trava esta batalha, onde vai haver uma guerra, olha a enrascada que Davi está. Porque se ele vai lutar, porque o Aques, o rei, ele chama Davi, ele teve a confiança de Davi, ele ficou o tempo todo ali, e ele ganhou a confiança daquele rei, e ele tinha ali Davi o tempo todo, como na sua retaguarda. Aques fala: olha, nós vamos pelejar contra o teu povo, contra o povo de Israel, e eu quero você e a tua tropa junto. E Davi, ele se encontra num beco ali, meio que sem saída. Porque pensa bem, irmão, se Davi pega seus homens e vai para a guerra, quando chega lá, Davi, quantas vezes Davi poupou a vida de Saul? Várias. Porque ele falou assim: não vou matar porque é o ungido do Senhor. Mas ele estava numa terra que não era dele, ele estava num lugar onde o Senhor não mandou ele estar. E ele estava ali, e acredito que na hora que o rei chama ele para a peleja, eu acho que ele pensa: e agora, meu Deus? Como que eu vou sair dessa? Como eu vou sair desse lugar onde eu mesmo me enfiei? E se ele luta, irmãos, na guerra, ele tem que matar o próprio povo e vai contra Deus. É um pecado que ele estaria cometendo. Mas se ele também vai para a guerra a favor de Aques e guerreia ou mata o povo filisteu, mudando de lado, como havia já acontecido um tempo atrás, que os que deserdaram foram para a guerra, estavam com os filisteus, quando chegou na guerra falou: opa, aqui não, agora nós voltamos a ser do povo de Israel e lutou contra os filisteus. E se Davi se revoltasse e matasse Aques, ele também estaria traindo aquele homem que deu refúgio a ele quando ele precisava fugir. Então Davi estava numa situação muito difícil. E quando os homens chegam até, eram 5 províncias ali do povo da Filístia, 5 províncias dos filisteus, Aques era um dos príncipes. Quando chegam os outros 4, eles olham para Aques e falam assim: escuta, ué, o que esses hebreus estão fazendo aí contigo? O que esses hebreus estão fazendo? Este aí não é Davi? Aí Aques começa a defender Davi: não, esse aqui, ele está comigo, ele é um homem da minha confiança, ele saiu, desertou do povo de Israel, está do nosso lado, vai ficar com a gente. Mas aqueles príncipes, irmãos, não engoliram isso não. Eles olharam para Aques e falaram: se ele for na peleja com a gente, nós não iremos. Porque lá no calor da guerra, lá quando estiver acontecendo a batalha, que ele vê o próprio povo, ele pode, no calor da batalha, mudar de lado e guerrear com esses guerreiros contra nós, e a gente pode perecer. E Deus tinha um plano maior para isso, porque é nessa batalha que Saul morre e seus filhos.
É nessa batalha que o Senhor quer matar Saul para que Davi suba ao trono. E é nessa batalha que Saul morreu. E quando aqueles homens, aqueles príncipes, ele fala assim para ele: olha, eles são hebreus, para a gente eles não vão não. Irmãos, até o inimigo sabe que você ou eu está no lugar errado. Até o inimigo estava conseguindo ver que ali não era o lugar de Davi. Aleluia. Mas nós, irmãos, servimos a um Deus, aleluia, que na geografia dele, aleluia, na geografia de Deus, Davi não estava no lugar certo. Mas Deus, ele é mestre em recalcular rotas, aleluia. Deus, ele é mestre, irmão, em tirar aquilo que está fora do lugar e colocar no lugar, aleluia. O Senhor olhou e falou assim: olha, na minha geografia, Davi, você está no lugar errado, mas pode deixar que eu já estou recalculando a tua rota, aleluia, e você vai voltar para onde não deveria ter saído, aleluia. Ouça a voz de Deus nesta noite. Se você por algum acaso saiu da rota em que Deus te chamou para ficar, Deus está dizendo: hoje eu recalculo rota na vida de crente neste lugar, aleluia, porque eu te chamei para fazer a minha obra, aleluia, e é do jeito que Deus quer, não é do meu jeito, não é do teu jeito, aleluia. O Senhor está recalculando rotas nesta noite, e que, irmãos, nós possamos ouvir a voz de Deus, porque quando Deus recalculou a rota de Davi, eu não gostaria de passar o que ele passou. E a palavra do Senhor diz então, aleluia, que Davi fica ali, e Aques chama ele e fala: vem aqui, Davi, olha, você pega os seus homens, pega os servos aí de Saul que está com você, povo de Israel, e volte para Ziclag. Volte, porque os meus amigos aqui, os comandantes, os outros príncipes, não permitem e não querem você na batalha. E Davi, né, irmãos, para se sair, ficar bem com o rei, fala: mas peraí, eu fiz alguma coisa errada? O que eu fiz? Descobriram alguma coisa sobre a minha pessoa? Ele fala: não, você não fez nada errado, eles só não querem você porque eles não têm a confiança que eu tenho em você. Você volte, aleluia. Hoje o Senhor está nos ensinando algo importante aqui, irmãos, nesta noite. Davi ia entrar numa batalha que não era dele, uma batalha que Deus não autorizou ele entrar. Cuidado para que você não entre em batalhas que Deus não autorizou que você entrasse. Não entre em batalhas que não é sua. Aleluia. Não invista, irmão, nem tempo, nem força em batalhas que Deus não te autorizou, porque você ou eu vamos quebrar a cara. Aleluia. Só entra em batalha que o Senhor falou: vai, minha filha, vai, meu filho, porque eu vou na frente como general de guerra. Aleluia. Deus tinha um plano ali naquela batalha. Exaltado o nome do Senhor. E nós aprendemos com Davi. De uma forma cruel eles aprenderam. E nós vemos que ele então volta para o seu lar, volta para sua casa. Irmãos, era caminhada de 3 dias, porque da onde eles estavam ali em Afec, para batalhar contra o povo de Israel. E ele tinha que voltar para Ziclag. E era mais ou menos entre 120 a 145 quilômetros aproximadamente. 3 dias. Ele pega os seus soldados e volta para casa. E ele vem voltando no caminho.
talvez glorificando, acredito que glorificando o nome do Senhor, falando: Deus tirou a gente dessa enrascada. Você viu o plano de Deus? O que a gente ia fazer se aceitasse guerrear? Que lado que nós íamos guerrear? Talvez Davi tinha até um plano, irmãos, mas não era um plano que Deus estava com ele. Não era nada que Deus havia autorizado ele fazer. Então Deus dá um livramento por amor a Davi. Deus dá uma chance a Davi: filho, volta para casa, eu vou te livrar dessa, né? E ele foi para casa. Isso foi intervenção divina, irmãos. Isso foi totalmente a mão de Deus, quando aqueles reis falaram: ele não vai com a gente. E quando ele volta então para sua casa, caminho de 3 dias, a palavra do Senhor diz aqui no capítulo 30, que quando eles chegaram a Ziclag, no 3º dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Mas eles não só incendiaram, eles tomaram as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, e levaram cativo. E quando Davi chega em seu lar, talvez contente, vindo: nossa, puxa vida, né? Nos livramos dessa, foi por pouco, ufa. Mas quando ele chega na cidade, Davi comete um erro muito grande. Ele, como um líder ali dos soldados, como um comandante, ele leva todos os seus soldados para a guerra e deixa a cidade ali desprotegida. Suas famílias, seus filhos, ele confia tanto e deixa ali. E nessa que ele deixa ninguém para cuidar da sua cidade, os amalequitas aproveitam essa oportunidade de Davi, porque eles sabiam que Davi estava em Gade junto com Aquis. E nós já aprendemos aqui várias vezes, em várias aulas desse trimestre, que os amalequitas eram um povo ruim, um povo que não prestava, um povo sanguinário, um povo sem dó e sem piedade. E essa raça que leva suas mulheres, seus filhos, e coloca fogo na cidade, leva bois, leva todas as riquezas que eles tinham ali, todos os bens materiais. E quando eles chegam, irmãos, e veem, a palavra do Senhor diz no versículo 4: então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Davi, com aqueles homens, com aqueles guerreiros, começam a se lamentar, a se angustiar. O que vamos fazer agora? Levaram, né, as nossas esposas, os nossos filhos, colocaram fogo na cidade. Imagina a angústia, a situação que Davi e aqueles homens estavam passando. Por quê? Porque não pediu direção de Deus lá atrás. Aprenderam da pior forma. A palavra do Senhor diz que eles choram até a última gota de lágrima, até ficar sem forças. Eles não tinham mais lágrimas, irmãos, para derramar. As suas forças se esgotaram. Eles se angustiaram de uma maneira tal que os homens que estavam com Davi queriam achar um culpado e queriam até apedrejá-lo. A culpa é tua, Davi. A culpa é tua, Davi. Vamos apedrejar Davi. Ele muito se angustiou. Porque, irmãos, naquela época Davi era um guerreiro. Davi vencia batalhas. Davi sabia muito bem. E nós, voltando o texto mais para um pouco, a gente vê que quando Davi ia matar o povo, ele matava homens e mulheres e não deixava ninguém vivo, para não contar para o rei Aquis. Não vamos deixar ninguém vivo, porque se deixar alguém vivo vai nos denunciar, ele vai descobrir que nós não estamos matando quem ele quer que mate, ele está matando outro povo. E os amalequitas era uma raça que todo mundo conhecia como sanguinário. Eu acredito, irmãos, a Bíblia não diz, mas eu acredito, é um pensamento da irmã Silvânia, que Davi pensa assim: bom, se eu, que não tenho esse ódio, nem essa raiva de todos os amalequitas, a gente não deixa nem um homem, nem uma mulher vivo,
ele já não tinha esperança. Eu acredito que os filhos e as suas esposas e aquelas mulheres estavam vivos, aquele povo, aqueles homens. Eu acho que na cabeça dele passou, hora dessa já está tudo morto. Eles se lamentaram porque eles eram homens de guerra e sabiam que eles faziam isso. Imagina os amalequitas. Mas Deus tinha um plano na vida de Davi. Aleluia. Deus tem um plano na minha e na tua vida. E por mais que a gente erre, irmãos, por mais que a gente saia daquilo que o Senhor, aleluia, colocou para nós, Ele fala, calma, eu ainda estou te avisando, eu ainda estou contigo, ainda vou te ajudar, aleluia, eu vou ter misericórdia. E Deus então, Davi então vai, e no versículo 6, mais um pouquinho aqui, depois de ter chorado, se angustiado, a palavra do Senhor diz que Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Oh, aleluia! Ei, canta, balachuiana, balaçuia. Irmãos, às vezes nos angustiamos, às vezes nos entristecemos, às vezes a batalha está tão travada, a luta é tão grande como a de Davi, que ele se esgotou, cansou, mas aí ele se lembrou, espera aí, eu tenho um que sou dependente dele, e ele se chama Espírito Santo de Deus, o meu Deus, eu vou recorrer a ele. E a palavra do Senhor diz que ele se fortaleceu no Senhor, porque eles eram dependentes de Deus. Aleluia. Hoje o Senhor está dizendo nesta noite, estou fortalecendo vidas neste lugar. Aleluia. Não se preocupe achando que a batalha vai dar tudo errado, que a guerra não vai ser vencida. Aleluia, é só voltar e pedir a minha direção, que eu estarei fortalecendo a tua vida nessa noite. Aleluia. Exaltado o nome do Senhor. Davi se fortalece, ele vai para a oração, ele vai buscar o Senhor. Chama Abiatar, chama o sacerdote, chama lá, quero falar com o Senhor. Já chorei o que tinha para chorar, já me lamentei, já me angustiei. Agora vou me levantar e vou falar com aquele que pode resolver todos os meus problemas. Ele fala com o Senhor. Por que eu falo que Davi não tinha esperança de pegar sua família viva, irmãos? Porque nós lemos aqui no versículo, quando ele chama Abiatar para consultar o Senhor, ele fala, agora eu vou pedir direção para aquele que sabe o rumo que eu tenho que tomar. E ele diz assim, para o Senhor, ao que ele pergunta, Senhor, no versículo, irmãos, estou precisando de óculos, né? No versículo, eu acho que é 14 aqui. Ele diz assim, Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Em nenhum momento Davi fala, Senhor, eu vou conseguir recuperar minha família? Ele fala assim, Senhor, eu vou conseguir alcançar, perseguir primeiro um bando de invasores? Olha com que Davi se preocupa, porque, irmãos, na mente dele já não tinha mais esperança de achar aquela família, aquele povo. E depois ele fala assim, irei alcançá-los? E aí o Senhor, com a sua bondade, infinita misericórdia, respondeu Davi, porque ele se fortaleceu no Senhor. Aleluia. E o Senhor deixou olhar lá de cima, mas Davi, como se fortaleceu, lembrou que a sua dependência depende de mim. Sabe que tudo que você for fazer precisa da minha direção, vou te responder. E o Senhor responde, é certo, Davi, que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Aleluia. Então o Senhor faz 3 respostas. Sim, vai conseguir perseguir. Sim, vai alcançá-los. E tem mais, Davi, porque eu sou o teu Deus. Você
você vai recuperar a tua família, vai recuperar todos os prisioneiros. Aleluia! Quem somos nós, irmãos, na hora da luta? Será que nós achamos um culpado ou será que nós vamos nos fortalecer no Senhor? Aleluia! Se fortaleça no Senhor, porque Ele, irmãos, Ele tem tudo para nós. Davi naquele momento ele entendeu: eu vou decidir a partir de agora, me fortalecendo no Senhor, não dou mais um só passo sem a direção do meu papai. Aleluia, não dê nenhum passo sem a direção do Senhor. Aleluia, que você possa consultar ao Senhor em tudo que você vai fazer. Aleluia. E nós vemos mais um pouquinho aqui, que então ele se levanta depois da resposta do Senhor e fala para o João: bora, vamos levantar. O Senhor respondeu, vai trazer tudo de volta, vamos restituir tudo, bora para a guerra. E vai 600 homens, e vão marchando, mas tinha um detalhe: para onde ir? O Senhor não mostrou o caminho. Eles começaram a andar, e agora, como vamos encontrar? Acredito que eles vão: meu Deus, e agora? Será que foram para cá, para lá? Deserto, irmãos. E eles vão andando, e vão andando pelo caminho. Quando chega perto do ribeiro de Besor, os 600 homens têm que atravessar o ribeiro. Era época de cheia, o ribeiro estava cheio, era mais difícil para atravessar. 200 homens olham para Davi: Davi, estamos exaustos, não vamos na guerra, na batalha com você, não vamos atrás, não vamos conseguir ir. E sobra 400 homens para ir com Davi. E Davi fala: bom, como vocês já estão aguentando ir, já estão muito cansados, pensa, meu irmão, vieram de uma batalha, andaram quase 150 quilômetros, depois andaram mais, e aí quando chegam lá cansados, exaustos da batalha, passa por um luto daquele, um choro, uma angústia, voltam para trás para tentar resgatar, alcançar aquela tropa. Quando chega lá, encontra o ribeiro. Ele fala: estou muito cansado. 200 daqueles homens poderiam estar doentes, cansados, machucados da batalha que eles vinham, fazendo aos dias que eles estavam ali batalhando, e eles não vão. Então Davi fala: então vocês cuidam das nossas bagagens e vamos em 400 homens. Aleluia. E ficam aquelas pessoas ali com as bagagens. Às vezes a gente fala assim: irmãos, mas não foi os 200 não foram, mas ficaram guardando as bagagens ali. Estavam servindo também, porque eram roupas, instrumentos, armas, o que eles tinham trazido ali com eles, alguém ficou ali cuidando. E o Senhor sempre levanta alguém. Aleluia. Às vezes você fala assim: irmãos, mas eu não tenho mais força, irmã Silvânia, eu não tenho mais força para lutar. Aleluia. Segura a bagagem então. Aleluia. Segura a bagagem da oração. Senhor, eu não vou, mas eu oro por eles que vão. Senhor, eu não vou, mas eu vou jejuar por eles que vão. Senhor, eu não vou, mas eu vou interceder. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar ajudando de alguma forma. E eles ficam. Davi atravessa com os 400 homens. E quando eles estão pelo caminho, mais uma providência divina. O que o Senhor ajuda Davi? Encontra um homem doente caído pelo caminho. E quando ele encontra aquele homem doente pelo caminho, Davi, irmãos, eu fico imaginando Davi vindo com a tropa, 400 homens, preocupado em achar outra tropa. E ele para ajudar uma pessoa que está desfalecendo ali naquele meio daquele deserto, daquele campo. Um homem que estava à beira da morte. A palavra do Senhor diz que eles alimentam, Davi alimenta, dá água, dá comida, restabelece aquele homem. E quando ele restabelece, ele pergunta: quem é você? De onde você veio? E aquele homem responde: eu sou um egípcio, servo de um amalequita. Fiquei doente e o meu Senhor me abandonou aqui para que eu ficasse por conta da doença, me abandonou para que eu morresse. E Davi achou interessante: ah, é? Que mais?
Então, a gente invadiu Negev, invadimos umas cidades assim, assado, e invadimos Ziklag. Quando falou Ziklag, incendiamos a cidade e eles levou cativo todas as pessoas que moravam lá. Irmãos, talvez se eu ou você fosse Davi, eu acho que a gente ia pegar a espada e... Você foi um dos que incendiaram e fizeram uma causa dessa, nós choramos até se acabar. Mas não. Davi olha para aquele homem, tem uma sabedoria do Senhor, e ele fala assim: então me leve até eles. Você pode me levar? Ele fala assim: posso, mas vamos barganhar aí. Se eu mostro o caminho, mas tem uma condição: nem você me mata com o seu furor e nem me devolve para o meu senhor, porque senão ele vai me matar por traição. Então você preserva a minha vida e eu te levo até lá. Deus providenciou escape a Davi. E aquele egípcio então leva. E a palavra do Senhor diz que Davi então chega até o acampamento que os amalequitas estavam. E quando eles chegam lá, os amalequitas estão festejando. Irmãos, independente do problema, da luta e da guerra que você esteja passando, quando você parar pelo caminho e encontrar alguém precisando de água e pão, aleluia, alimente. Porque você é escolhido pelo Senhor. Ali, irmãos, foi uma lei da semeadura imediata. Ele ajudou aquele homem, o homem o ajudou. Se ele tivesse passado, batido, deixado o homem morrer, talvez demorasse mais tempo, porque o Senhor falou que ia entregar na mão, o Senhor os guiaria até eles. Mas se eles não ajudam, poderia demorar mais um pouquinho. Então, quando você achar alguém, irmãos, pelo caminho, alimente, porque sempre vai ter uma alma necessitando de pão e água, de alimento da parte do Senhor. E nós vemos então que ele chega até o acampamento dos amalequitas. E os amalequitas estão festejando, bebendo, comendo, festejando, todos dispersos, irmãos. E Davi olha e fala assim: ao amanhecer, nós vamos pegar eles na curva. E quando amanhece, a palavra do Senhor diz que quando amanhece, eles vão até o acampamento. E eles lutam de manhã até a tarde, aqueles 400 homens, e matam quase todos os amalequitas. Fugiu 400 ainda. 400 conseguiram fugir. Mas o restante, agora pensa, irmão, uma guerra, uma batalha, de manhã até a tarde matando amalequita. Era muita amalequita. E Davi só venceu. Pensa, Davi mais 400 homens, 401, uma pessoa que vai lutar da manhã até a tarde. Se o Senhor não for na guerra, se o Senhor não estiver à frente da batalha, não adianta gastar tempo nem força, porque não vai vencer. Mas o Senhor precisa ir à frente. Foi o Senhor que deu vitória a Davi e aos seus homens. Aleluia. E nós vemos o que? Aqueles homens deviam estar ali assim cantando: oh, beleza, que maravilha, vencemos. Que maravilha, vengamos de Davi. Ele sempre nos afrontou, matou todo mundo aqui da nossa parte. Agora não foi nossa vez. Ali vibrando, conseguimos. Mas quando Davi chega, irmãos, a festa acaba. Aleluia, porque o Senhor está com ele. E muitas vezes nas nossas vidas, os amalequitas estão aí festejando. Agora eu consegui, agora ela está bem triste. Agora está bem angustiada, agora ela está derrubadinha, ele está derrubado, está caído, agora não se levanta mais. Agora ela não vai cantar, ele não vai cantar, não vai orar mais, não vai pregar mais, não vai mais para a escola bíblica dominical, não vai mais, agora desanimou de vez, e às vezes está vibrando. Mas o Senhor está dizendo nesta noite, aleluia, que não vai ter, irmãos, vai ter sorriso de novo, vai ter alegria de novo, vai ter renovo de novo, aleluia. Quem não pregava vai pregar, irmãos, quem não cantava vai cantar de novo, quem não orava vai voltar a orar, quem não jejuava vai voltar a jejuar, quem não buscava a presença do Senhor
A Bíblia diz que a riqueza era tão grande que Davi, ele reparte para os 600 homens, os 200 que ficaram, os 400 que foram, e depois você lê o texto, mais de 15 lugares, mais de 15 cidades, Davi sai entregando riquezas. Eita glória! Irmão, a bênção vai ser tão grande, a vitória e a bênção vai ser tão grande que Deus vai dar a cada um, que você vai repartir, aleluia, com outras pessoas, que você vai ter para dar a outras pessoas as riquezas e as bênçãos do Senhor, aleluia. Deus vai abençoar de uma maneira tal, aleluia, enquanto a Malequina está ali pensando que vai parar, aí o Senhor fala: não, eu mudei a rota, eu recalculei, eu fortaleci. A palavra do Senhor diz em Salmos 46 que o nosso Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza e o nosso socorro na hora da angústia. Aleluia! E o Senhor está nos fortalecendo, porque Ele é o nosso refúgio. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe nossa irmã Silvânia, em nome do Senhor Jesus, por essa palavra abençoada que foi ministrada